Fala pessoal, tudo bem? Domingão, Dia dos Pais, aproveitando a data especial aí que ainda não começou aqui, almoço, preparativos, criançada ainda não chegou. Eu falei, vou fazer mais um vídeo, né, para poder falar sobre um novo projetinho, já que a gente teve aí a F1000 Sul-Americana praticamente finalizada. Já que eu vou fazer alguma coisa, vai ser com essa bonequinha aí que é a F1000 a Lightning, né? 98, a série comemorativa de encerramento de produção da F1000 aqui no Brasil. E isso coincidiu com os 40 anos da Ford Caminhões. Também aqui no Brasil foi em 97 para 98, né? Então a gente sabe que em 99, já com a chegada da F250, acabou aí a saga das F1000, F100 e F1000 aqui no Brasil e virou a página, né? Virou a porta para uma outra fase aí da indústria. E infelizmente a F250 também, com o fim dela, as picapes full size saíram de cena aqui no Brasil. Mas, sem delongas aí, a ideia é a gente fazer uma modificação nessa picape para deixar ela com um pouco mais a cara dos anos 90, né? Essa tá inteirinha original. Essa picape, com a diferença principal dela, ela era uma XL, tá? A F1000, nesse modelo XL, ela era básica, e aqui nessa configuração foi colocado o trio elétrico, os para-choques pintados na cor da carroceria, as rodas da XLT, o adesivo que faz a alusão aí à série Lightning, e a interna com esse acabamento. Esse acabamento aqui só saiu na Lightning. Então essa é uma das formas principais de saber se está diante de uma Lightning ou de uma XL que foi só pintada aí os para-choques, enfim, feito essas modificações. Então essa picape aqui, ela só tinha essas diferenças estéticas, ela não mudava em nada a parte mecânica em relação às demais, né, da linha. E ela foi colocada como uma opção mais jovem para o público na época, mas isso não pegou muito bem, porque a gente já tinha aqui a chegada da Dakota, já estava sendo fabricada aqui no Brasil. Você tinha as Rangers, a gente tinha as S10 com motor 4.3, tinha bastante opção, e a F1000 acabou sendo realmente relacionada a um carro de trabalho. Então, dizem que fizeram em torno de 700 dessas picapes na cor preto, azul e verde. Então, todas metálicas, né? São preto Indy. Eu não lembro exatamente o nome da cor das outras, mas enfim, eu sempre tive uma queda aí por esses carros quando eu tinha lá meus 15, 16 anos. Nossa, aqui era um sonho e ela tá aí. Então, qual que é a ideia agora? A ideia é fazer uma coisa diferente com ela. Essas rodas que estão aqui são rodas Mangels de época. Essas rodas, como nos anos 90, você tinha uma indústria, vamos dizer assim, especializada em cromo, coisa que já não tem mais hoje. É muito difícil você ver peças cromadas, né, nos carros. E as rodas cromadas, elas eram uma febre, né? E essa roda em especial, ela é muito rara. Primeiro porque ela tem o cromo dela original. E segundo que a gente está diante de um jogo de duas talas. Eu tenho as dianteiras em 8 polegadas e as traseiras em 9 polegadas. Então essas rodas aqui, com esses pneus aqui, vão fazer a cara aí desse projetinho, que é dar uma leve rebaixada nela, nada que seja muito agressivo, e colocar essas rodas para dar esse que chamam de stance, né? Colocar essa cara dos anos 90 aí também. Então aqui eu tenho as calotinhas, né? Que vão ser colocadas nela. A ideia é colocar aqui mais ou menos só para ter uma ideia. E aí tem um joguinho aqui também, os parafusinhos cromadinhos que vão ser colocados nela. Aqui, ó. Aí, ó, dá para ter uma ideia. Então, a ideia é que com os pneus naquela medida 275 60 15, as rodas 9 polegadas aqui, e aqui tem um diferencial. Essas rodas, elas foram oferecidas somente na furação
5 por 114, as nossas F1000 são 5 por 139, por isso a fabricação desse adaptador. Então foi feito sob encomenda, é uma empresa bem conhecida no mercado, renomada, que faz esse tipo de trabalho. Foi usado um aço especial, eu não tenho de cabeça qual que é as características desse aço, mas claro, de alta resistência. E 20 milímetros aqui de espessura, que é o mínimo que foi, na verdade o mínimo não, que é o adequado para uma picape como a F1000, né, para que dê resistência e tudo mais. Então eu tenho aqui um offset diferenciado nessas rodas, eu vou ter mais esses 2 milímetros, esses 20 milímetros que vai jogar as rodas, né, para fora, e um trabalho que vai ser feito para descer um pouquinho ela, nada, como eu falei, nada muito agressivo, mas para dar uma cara diferente. Então, para não fazer uma coleção de fotos do projeto, a ideia é fazer os vídeos assim como a gente fez, que eu fiz lá da Sul-Americana, para mostrar como vai ficar o resultado nela aqui. Vai ser feito um trabalho bem profissional, com as peças corretas, né? Porque rebaixar essas caminhonetes não é uma coisa simples. Tirar as molas de carga atrás, tem lâminas atrás que são para carga, fazer um trabalho no próprio feixe. Isso vai ser bom porque eu vou dar uma revisada também toda a parte de baixo dela, inclusive de direção. Então estou animado aí para fazer esse projetinho acontecer. Uma picape que vai ficar, como eu falei, a cara dos anos 90, um pouquinho mais baixinha, com rodas de época, nada exagerado, com aros, nada contra, mas nada com aro 20, aquelas, né? Coisa bem conservadora mesmo da época. E para fazer, para aí com a irmã mais velha dela, já que ela tem aí um liftzinho, ela já tem esse estilo aí um pouquinho mais off-road, aquela vai ficar com a cara da cidade mesmo, com a cena dos anos 90 aí. Então, primeiro vídeo aí dessa nova etapa. Tá aí de novo ó, o kitzinho, né? Faltando as peças agora da suspensão, mas já estão aí as rodas. Depois eu conto a história dessas rodas, tá? Essas rodas não foram compradas. Tem coisas na vida que a gente não compra, coisas que a vida devolve pra gente em forma de amizade, de conhecimento, enfim. Então tá, depois eu conto a história delas. E os pneus estão aí, novinho, só esperando. Legal? Então, fiquem ligados aí, já eu, assim que tiver novidades, volto a fazer os vídeos agora da Lightning. Valeu!